papo hoje é sobre termogênicos. Eles realmente ajudam no processo de emagrecimento, o quanto eles ajudam e quais são os melhores. Lembrando que se você quiser comprar qualquer termogênico, os melhores termogênicos nacionais e importados, você tem um cupom COACH que você pode usar lá na Madrugão Suplementos. Eles têm todos os melhores suplementos e entregam rapidinho aí na sua casa. Confere o link que tá aí na descrição, tá bom? Bora pro vídeo. Pessoal, se tem um suplemento que é buscado e amplamente divulgado, esses suplementos são os termogênicos. E eu vou explicar aqui para vocês, só para vocês entenderem o que é um termogênico, tá? Termogênico é qualquer alimento ou substância que tem o poder de aumentar a termogênese, ou seja, a produção de calor do seu corpo. E isso acontece fazendo com que você queime mais calorias, obviamente. Para manter o seu corpo mais aquecido, numa temperatura mais alta, você precisa gerar mais calor. E isso acontece através da queima de calorias pelo seu organismo. Mas olha que interessante, alguns dos termogênicos mais conhecidos por aí, como o café, como o chá verde, como o gengibre, como a canela, como as pimentas diversas, têm um poder de aumentar num indivíduo normal apenas de 50 a 150 calorias por dia, ou seja, um indivíduo que está aí com um gasto metabólico basal e uma dieta de 2.200, 2.500 calorias, vai ter um incremento de, no máximo, 150 calorias por dia. Rubens, isso é muito pouco? Olha, isso é uma ajuda. Porém, não espere que esse termogênico traga para você uma perda vertiginosa de peso ao final de um mês de dieta, por exemplo, se você não tiver alinhado com o seu plano alimentar. Não é o termogênico que vai fazer você perder gordura. No que pode ajudar um termogênico de fato, tá? Primeiro, num efeito placebo, né? Um efeito do tipo, eu tô tomando isso aqui vai fazer um resultado enorme para mim, e isso realmente desencadeia um processo que gera mais resultado. Vocês podem estar rindo nesse momento, mas diversos estudos científicos mostraram, por exemplo, que indivíduos que estavam num grupo placebo, ou seja, um grupo que estavam tomando algo que não tinha nenhuma função determinada para aquele objetivo, tiveram resultados incríveis apenas por achar que estavam tomando a substância. Eu sei, é estranho, mas é verdade. Então os termogênicos vão atuar diretamente no seu processo psicológico, fazendo com que você tenha realmente, talvez, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de determinação para fazer as atividades do seu dia. Ele tem ainda uma ação, alguns deles, né, como a cafeína, por exemplo, no aumento de foco. Ele tem uma ação no sistema nervoso central, fazendo com que você fique mais propenso a praticar exercícios físicos, às vezes tendo um pouco mais de disposição, sentindo um pouco mais de vontade de ir para academia. E isso por si só já aumentaria o seu gasto energético no dia, no final das contas, tá bom? Mas não, os termogênicos não farão um milagre na sua perda de gordura no final das contas, tá? Para quem que eles vão resolver muito, Rubens? Para quem que um termogênico vai realmente fazer a diferença, cara? Vai ser aquela coisa que vai desequilibrar. Para o indivíduo que já está regulado, o indivíduo que já treina e que já tem um plano alimentar bem definido. Suponhamos que você esteja num processo de perda de gordura. Você vai até o seu nutricionista, seu nutrólogo, seu coach, e ele determina um déficit calórico para você de 300 a 500 calorias, por exemplo. Se você começa o uso de um termogênico, com a autorização dele, você vai incrementar um pouco mais de calorias que você vai perder no dia, não vai precisar mudar o seu cardápio, ou seja, não vai precisar passar mais fome, não vai precisar passar mais estresse, mais vontade, e vai conseguir um resultado um pouco melhor do que antes, tá bom? Sem contar que aqueles efeitos que eu falei anteriormente, de ter um pouco mais de foco, de aumentar sua disciplina, podem vir por consequência de você usar esses suplementos, ok? Mas Rubens, não tem nada, cara, que realmente muda o jogo, que dá um resultado foda para perda de gordura? Tem, que são os termogênicos farmacológicos, como o clenbuterol, a efedrina e outras várias substâncias que tem aí no mercado. Porém, todas elas têm efeitos colaterais que talvez você não queira enfrentar, como dor de cabeça, tremor, hipermetabolismo, desidratação severa, aumento de cãibras, aumento da pressão arterial. Então, se você tem alguma limitação, se você tem alguma condição clínica, por exemplo, uma pressão arterial aumentada, um problema cardíaco, um problema renal, você deve ficar longe dos fármacos, tá bom? Use os suplementos naturais e ainda assim seja responsável, porque substâncias como o chá verde, o café, por exemplo, podem sim, em indivíduos que têm a pressão arterial aumentada, causar um aumento ainda mais súbito. Isso porque ele aumenta a produção de calor e você tem sim um aumento da sua pressão mínimo, mas tem. Se você é saudável, você pode usar sem problemas, tá bom? Formas mais corriqueiras de uso. Se você não quer suplementar,
se você não quer, por exemplo, comprar um suplemento à base de cafeína, você pode tirar ele da sua dieta. Tomar café, por exemplo, um café mais forte, mais concentrado, vai aumentar o nível de cafeína e das xantinas presentes no café. Isso vai acelerar seu metabolismo, sim. Olha que coisa interessante. Sabia que cafés que são mais torrados têm menos cafeína que cafés que foram menos torrados? Sabe aquele café mais fraco, mais ralo? Aquele café que fica mais clarinho e tal? Esse café é mais rico em cafeína do que um café que foi torrado demais e que por essas razões perderam parte das suas xantinas no processo de torra. Interessante, né? Eu sempre achei, por exemplo, de que o café mais pretão, mais forte, era o café que mais ia me deixar ligado. E não. Por isso que o café verde, um suplemento, sempre foi muito utilizado na perda de peso, porque ele tem algumas das suas xantinas, inclusive a cafeína, um pouco mais ativada. A mesma coisa para quem vai usar, por exemplo, os chás como fonte de cafeína. O chá mate, por exemplo, o chá verde tem propriedades termogênicas maravilhosas e podem ser incluídos no seu dia a dia. Alguns temperos, como as pimentas, o gengibre, o curry, a canela, podem figurar na sua dieta, fazendo com que você aumente também as calorias que você vai perder através da termogênese. Então, olha que bacana. Você vai deixar seu alimento um pouco mais saboroso, vai incrementar um pouco de sabor, vai conferir um pouco mais de alegria dentro da sua dieta, né? Ninguém precisa fazer dieta com restrição de sabor, né? Colocando só arroz na água, frango na água e tal, cozinhando ovo. Você pode sim colocar esses temperos que vão ajudar você a ter um pouco mais de qualidade, de sabor na sua dieta e que vão ajudar também, possivelmente, na perda de peso, tá bom? Para quem, diferentemente do uso da culinária, quer sim suplementar, eu recomendo, por exemplo, que você comece pela cafeína. Cafeína extremamente efetiva, amplamente estudada, tem além da termogênese uma leve diurese também que ocorre através do seu uso e que através de cápsulas simples de cafeínas você consegue ter esse efeito termogênico de uma maneira muito bem e que através da suplementação com cafeína você consegue ter essa termogênese muito efetiva no seu corpo. Tá bom? Como eu disse, vocês podem conferir aqui no site da Madrugão, tem um monte de suplementos lá termogênicos que podem auxiliar você nessa escolha, tá? Mas o que é importante? Comece com uma concentração um pouco menor até chegar no limite. O limite hoje estabelecido pela Anvisa no Brasil é de 420 miligramas, né, por dose. Eu realmente recomendo que vocês não excedam isso, porque, como eu bem disse, ele não vai impactar numa maior perda calórica pelo seu organismo, ou seja, você não vai gastar mais caloria por tomar mais cafeína e, ao contrário disso, vai ter um efeito colateral muito indesejado, que é uma supressão do seu sistema nervoso central, podendo te dar um rebote que vai, ao invés de te dar energia, vai te dar indisposição, fazendo com que você não tenha vontade de fazer as coisas, vai ficar com dor de cabeça, né, vai ficar com um corpo estranho. Quem já tomou muita cafeína sabe do que eu tô falando. Muito cuidado ainda se você já consome outros suplementos estimulantes, como os pré-treinos, por exemplo. Os pré-treinos normalmente são uma junção de betalanina, de creatina e da própria cafeína. Então, se você já tem cafeína no seu pré-treino, essa ação termogênica já está acontecendo no seu corpo. Você não precisa de um novo termogênico. E se for colocar, se você for usar num horário diferente, por exemplo, do seu pré-treino, que pode ocorrer, tenha em mente de que a dose total seja tolerável pelo seu organismo. Você pode consultar o seu treinador, o seu nutricionista, o seu coach, o seu médico, para ele te ajudar nesse cálculo aí, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que ele tenha ajudado vocês a escolher como que você vai fazer a termogênese no seu processo de perda de gordura corporal, e sigam o nosso canal aqui para mais dicas como essa. A gente solta vídeo quase que diariamente aqui, tá bom? E se para comprar o seu suplemento, passa lá na Madrugão, que tem o cupomzinho coach para te dar uma moral, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, falou e fui!